Então, a história da Ecoville é uma história, né, longa e uma história de muita resiliência. Ela começou quando nossa mãe, num dia de sábado, pediu para a gente comprar um produto de limpeza na rua. Isso lá na cidade de São Paulo. E quando nós fomos abordar a pessoa que estava vendendo, nós começamos a perceber algumas características. Que mesmo aquela pessoa, estando em um carro velho, sujo, sem uniforme, e um produto em garrafa de refrigerante PET, ele tinha algumas características empreendedoras. Ele conseguia fidelizar cliente porque ele tinha um excelente atendimento, muita disciplina, porque ele cumpria o seu roteiro, fizesse chuva ou fizesse sol. E nós olhamos para aquilo ali, nós queríamos empreender, ainda não sabíamos como, mas nós queríamos fazer isso em uma cidade onde conseguíssemos alavancar um resultado mais rápido, que seria uma cidade menor do que São Paulo capital. Viemos sentido sul do Brasil. Florianópolis, o nosso modelo de venda porta a porta seria muito impactado pelo engarrafamento. Itajaí tinha recente enchentes, então ficamos com medo por causa da enchente. Blumenau era ruim logisticamente, aí a gente olhou para Joinville e falamos, conseguimos nos tornar um player regional forte, porque estamos entre duas capitais, e assim nós fizemos. Viemos para Joinville. A surpresa que Joinville não tinham empresas grandes no segmento, e o detalhe mais importante de todo, que nós fomos lá, conversamos com empreendedores, e os empreendedores não tinham grandes sonhos. Então nós achamos o seguinte, bom, entrar numa cidade que não tem grandes players, mas após uma conversa identificar que eles realmente não querem crescer igual nós, essa é a cidade ideal para a gente empreender, e aí viemos para cá em 2007. E quando nós chegamos aqui, compramos um terreno financiado e uma visão que eu quero dar. O empreendedor, ele sempre vai para o lado da segurança, né? Eu vou fazer o galpão que eu vou empreender, porque se eu perder tudo, eu tenho o galpãozinho lá que eu fiz. Mas a grande realidade é que empreender está diretamente relacionado à capacidade de absorver risco. O empreendedor, ele tem que acreditar de verdade, não acreditar igual nós acreditávamos, que se eu quebrar eu tenho o galpãozinho que eu fiz. Só que foi o primeiro erro, e o erro capital. Nós pegamos o único dinheiro que nós tínhamos, imobilizamos em um pequeno galpão, e quando nós fomos começar, aquele termo que se usa de vender o almoço para comer a janta, ele existe, tá? Então, num período ali de 2 anos, eu, meu irmão e meu pai, a nossa residência, o nosso trabalho, era aquele galpão que nós começamos. Tiveram dias assim do meu irmão chegar e falar, cara, não é possível que empreender seja tão difícil assim e ter resultado seja tão difícil assim. Um pouco mais para frente nós fomos entender que todas as vezes que se tem dificuldade é porque nós estamos despreparados. Então o empreendedor, ele vai, conforme ele vai tendo mais conhecimento, ele vai ficando mais casca grossa. Você tem mais capacidade de absorção de problemas. Em 2010, 3 anos depois de ter começado o negócio, nós já tínhamos desenvolvido um método de vendas, nós já tínhamos, graças a Deus, saído do galpão que nós morávamos, e a gente começava a colocar outros carros na rua, vendendo aqui nas ruas de Joinville. E um detalhe interessante, mesmo nós falando para os nossos clientes Ecoville, 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 ninguém conhecia o nosso negócio como Ecoville. Nós já tínhamos ali 14 vendedores de porta em porta, inúmeros revendedores, e você falava Ecoville e o cliente não absorvia. Era o Léo do produto de limpeza, pior quando chamava o nome de concorrente, era o Léo da Que Boa, era o Lê do sabão. Então a venda porta a porta, quem inventou não foi a Ecoville. Nós aprimoramos o método de venda para ter um resultado mais rápido. E o grande detalhe muitas vezes é que a pessoa fala assim, putz, vocês vendem produto de limpeza e vêm me falar que isso é inovador? O nosso método de trabalho é inovador, não a venda de produto de limpeza. Começamos a desenvolver pessoas, 2010, 2011, nós entendemos ali que para nos tornarmos grande, nós teríamos que ter muitas pessoas vendendo. Não existe resultado grande com equipe pequena, é muito difícil. Então a gente começou a montar um exército de gente vendendo. Guaramirim, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, começou a romper a barreira de Santa Catarina, depois começamos a romper a barreira do sul do Brasil, fomos para a região sudeste. Não existe espaço para empresas amadoras
no mercado de hoje. Ou você tem número, ou você controla, ou você cobra, ou você tem planejamento, ou você está fadado a mais cedo ou mais tarde. Pode ser que você consiga escalar até um determinado ponto, mas se você não acreditar em algumas coisas, a sua empresa acaba lá na frente caindo. Na mesma velocidade que ela sobe, ela cai. O que faz um negócio crescer é conhecimento que a empresa tenha inserida e aplicada no seu mercado. Para nossa surpresa, traçamos uma meta que achávamos agressiva. Falamos, nós queremos fechar 20 contratos, assinar 20 contratos nos próximos 120 dias. E aí começou a acontecer, 30 dias depois já tínhamos 30 contratos, 60 dias depois 60 contratos, 90 dias depois 90 contratos, 120 dias 120 contratos. Nós fechávamos um contrato por dia. E aí começou a acontecer um fenômeno que foi onde nós alcançamos o número de 317 contratos em um ano. Foram mais de um contrato fechado por dia, por vários motivos. Nós criamos a maior equipe de expansão do Brasil, então volto a falar, não existe resultado grande com equipe comercial pequena. Quer vender muito, quer escalar, tem que ter equipe grande, equipe treinada. Começamos a participar de todas as feiras do Brasil, estabelecemos um método de comercialização de franquia que funcionou e funciona muito bem. A Ecoville ainda escala muito forte até hoje. Eu acho que um dos motivos da gente ter conseguido crescer é ter sensibilidade com pessoas. Olhar para a pessoa e falar, ela está sendo sincera. Hoje tem métodos, né? O RH utiliza de técnicas. Mas jogar muito às claras quais são os valores da empresa, qual é a missão, aonde que a empresa quer chegar e se a pessoa realmente abraça essa causa. Porque trabalhar numa empresa, para mim, é você abraçar uma causa. Você ter uma pessoa para pura e simplesmente chegar no final do mês e receber o salário, não é isso, pelo menos, que nós procuramos. Nós sempre procuramos identificar se a pessoa acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos. Tem tanta coisa para se falar com relação a empreender no Brasil, né? Nós podemos colocar dificuldade na tributação, nós podemos colocar dificuldade na malha logística, nós podemos colocar dificuldade no acesso a crédito, nós podemos colocar aqui 50 dificuldades de se empreender no Brasil. Só que quando você entra para empreender sabendo disso tudo, você traça estratégias para conseguir ter resultado com esse cenário. Então, para mim, a grande dificuldade é que muitas vezes o empreendedor está predisposto a investir o dinheiro da sua vida em um negócio, mas ele não está predisposto a se desenvolver na velocidade que se precisa desenvolver. O negócio só acontece se você tiver capacidade de gerir e capacidade de fazer a diferença. Então, para mim, a grande dificuldade de empreender no Brasil é que o empreendedor não quer se dedicar em ter resultado. Primeira dica que eu deixo, independentemente se você for empreender ou se você for trabalhar de um executivo na empresa, procure ser o melhor naquilo que você faz. Então hoje tudo que eu vou fazer, tudo, e eu muitas vezes atravesso o Brasil para assistir uma palestra, para ouvir uma palavra. Então para a pessoa que está querendo, está ali com 18 anos, está com dúvida, poxa, o que eu faço da minha vida? Primeira coisa de tudo, se dedique ao máximo ao seu momento de hoje. Se dedique, mas se dedique de verdade mesmo, para aprender, para desenvolver e seja o melhor. Segunda análise que eu faço é a seguinte, bom, eu tenho dois caminhos para seguir, eu posso empreender ou eu posso ser um executivo, mas você também pode ser um executivo empreendedor. Você pode estar dentro de uma empresa e dar o seu melhor, você pode dar dentro de uma empresa e inovar dentro daquela empresa, você pode dar suas ideias. A única coisa que tem que fazer no processo de contratação, identifica se aquela empresa tem o perfil e tem os seus sonhos também. E se você for empreender, não comece lá como nós começamos, poxa, será que vai dar certo? Cara, vai dar certo, vai dar certo. Porque quando a gente vai empreender, e tem uma coisa hoje que eu consigo entender de forma muito forte, nós precisamos ter os nossos sonhos muito maior do que desejo. Tem que ser fé. Fé é aquilo que nós ainda não conseguimos ver, mas sabemos que vai acontecer.